neste maravilhoso primeiro domingo do ano de 2025, com muita alegria, estamos na casa do Senhor, irmãos, amados, amigos, visitantes, todos para adorarmos ao Senhor. Convido a todos, por favor, para colocarem-se em pé e vamos cantar esse hino que nosso amado irmão Luiz Henrique está iniciando os acordes, hino de número 96 no Cantor Cristão. E enquanto cantarmos o hino, medite nas palavras deste hino. Temos às vezes até pedido para os irmãos repetirem as palavras do hino, lendo as palavras do hino, porque às vezes cantamos mecanicamente. A palavra desse hino diz: se nos cega o sol ardente, não olhe, por favor, não olhe para o sol. Você terá células indolores do seu olho que vão se deteriorar para sempre. Não olhe, por favor. Mas se nós não conseguimos olhar nem para o sol, quanto mais o Criador do sol. Medite nessas palavras. A grandiosidade, o poderio, o brilho do Senhor. Quão insignificantes somos nós diante dele. Vamos cantar o hino de número 96, meditando nas palavras deste hino. Cantemos. Todos quantos possível, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, agradecidos somos ao Senhor porque esta tua igreja é uma igreja bíblica e não entra em recesso nas férias. É muito estranho, Senhor, o que está acontecendo. Algo sintomático, horrível está acontecendo. Igrejas fechando as portas nas férias, ou não tendo parte de cultos, ou não tendo escola bíblica dominical. Isto é um claro desprezo pela tua palavra, Senhor. Isso nos faz lembrar da igreja de Laodiceia, a última igreja sobre a face da terra, e associando com a igreja do tempo contemporâneo, podemos ver que a semelhança é inquestionável. Uma igreja rica, como eles diziam: rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. E o Senhor precisou repreender aquela igreja, dizendo: você é pobre, miserável, cego, surdo e nu. Recomendo que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te cubras e ninguém veja a vergonha da tua nudez.
uma igreja que está desnudada diante do mundo, Senhor, já não faz diferença nenhuma. Oh Deus e Pai, desperta, portanto, a cada um de nós aqui, teus filhos, Senhor, para que possamos nos comprometer com o Senhor. O domingo não é nosso, o dia do Senhor deve ser respeitado, porque o Senhor já nos dá 6 dias para fazermos o que quisermos, comprarmos, vendermos, negociarmos, conversarmos sobre assuntos seculares. O domingo não é para isso. Dá que todos nós possamos entender isso. Não tratarmos de assuntos seculares no dia do Senhor. Muito obrigado pelos bons exemplos que vemos na Bíblia. Exemplo de Neemias, que homem exemplar. Mandou fechar as portas de Jerusalém para que os peixeiros e os comerciantes não tivessem oportunidade de entrar e comercializar no dia do Senhor. Está faltando isto hoje, Senhor. Há uma confusão completa. Por isso, nos ajude a sermos bíblicos, espirituais e sermos exemplares no testemunho, ó Deus. Orando pela tua igreja aqui, orando pelo despertamento da igreja no Brasil, orando também pelos campos missionários apoiados pela tua igreja. Muito obrigado pelo pastor Miguel, pela irmã Juliane, pelo pequeno Danilo, filhinho deles, lá no Peru. Todos os meses a igreja envia ofertas para eles, e eles estão sentindo o amor da igreja, sentindo o carinho da igreja, o cuidado da igreja para com eles. Também o pastor Alex, a irmã Elizabeth, as filhas lá no Amazonas, um trabalho desafiador. Muito obrigado pelo exemplo deles. Acabamos de ouvir agora no encerramento da Escola Bíblica Dominical, mais um campo que está sendo adotado pela igreja, apoiado pela igreja, entre os índios xerentes lá no Tocantins. Muito obrigado pelo jovem casal de missionários, pastor Werner Sainz, irmã Regiane e os filhos adolescentes, Senhor. Deixaram uma vida confortável em São José dos Campos, um emprego rentável para servir ao Senhor no meio de uma situação tão desafiadora ali nas reservas indígenas, Senhor. Obrigado pelo exemplo deles. Obrigado também pela filha do irmão Marcos Steiger, da irmã Ellen Steiger, que está lá juntamente com seu esposo, sua família, lá em Papua Nova Guiné, na Oceania. Uma situação de tanta pobreza ali, Senhor, de tanta carência, de tanta miséria. A maioria da população é completamente analfabeta. Oh Deus e Pai, movimenta o coração dos seus filhos, aquece os nossos corações, para que possamos, ó Deus, com amor, abraçar outros campos missionários. E ninguém precisa nos contar, Senhor, porque nós temos experiência. Quanto mais a igreja envia ofertas, mais o Senhor abençoa o trabalho. Como temos sido abençoados, Senhor. Quantas vidas têm sido salvas. Obrigado pelo zelo, pela fidelidade, pelo compromisso dos irmãos na casa do Senhor. Nesses tempos de adormecimento, nesses tempos de esfriamento, nesses tempos de acomodação, de tomar a forma do mundo, ajude a tua igreja a ser bíblica, zelosa e fiel. Todos nós assumirmos um compromisso de sermos obedientes ao Senhor incondicionalmente. Oramos pela Venezuela, Senhor, que atravessa um tempo difícil. Também oramos pelo Brasil. O Senhor tem visto e nós nos envergonhamos de ver as mentiras, a corrupção, a injustiça. E o Senhor não se agrada destas coisas. Portanto, opera na Venezuela, opera no Brasil, opera na América do Sul, Senhor. Ajuda e que haja um despertamento em todo este continente. Oramos e pedimos que o Senhor aceite este culto, aceite e fales aos nossos corações pela tua maravilhosa palavra, que não passará jamais. Que nossos corações estejam inclinados para ouvirmos e para sermos obedientes. Pois oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
esse amor revelar. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor e o seu amor compartilhar. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Assim ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, amor do meu Jesus. Assim ele é fiel e cuidará de mim. O meu Jesus, ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu.
irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias para 1 aos Coríntios, capítulo 1. Leremos do versículo 10 ao versículo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 13. Perigos que rondam a igreja. Diz a palavra do Senhor em 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Perigos que rondam a igreja, e desde quarta-feira, no culto de oração, para aguardarmos o novo ano, estamos estudando, e pelos próximos cultos vamos continuar estudando também sobre os perigos que rondam a igreja ao redor do mundo. Como já disse no início do culto, vimos na quarta-feira sobre os falsos profetas. Eu conheço, não poucos, eu conheço pessoalmente alguns falsos profetas no meio do rebanho. Se eles estivessem pregando lá nos bares, nas boates, tudo bem, já é lugar da perdição. Mas eles não se contentam em pregar nos lugares da perdição. O desejo deles é semear o joio no meio do templo, da casa do Senhor. Portanto, tomemos todo cuidado com os falsos profetas. Tomemos todo cuidado para que o culto ao Senhor aqui seja sempre para o Senhor. Culto para adorar ao Senhor. Se um dia o irmão sair daqui incomodado, se um dia o irmão sair daqui chorando, se um dia o irmão sair daqui sentindo que o coração está recebendo a palavra do Senhor para uma mudança de vida, mude de vida, não mude de igreja. Porque hoje as pessoas ouvem falar sobre o pecado e ao invés de mudar de vida, mudam de igreja. Vamos mudar de vida, para o culto não ser para nós, o culto ser sempre para o Senhor. E o sincretismo religioso, por favor, não chame todo mundo de irmão. Não chame todo mundo de irmão, porque hoje está uma mistura completa. Pessoas que pregam doutrinas que não são bíblicas, portanto não são nossos irmãos. Para ser irmãos tem que exatamente seguir o que a Bíblia nos ensina. Ou são mais joio no meio do trigo. Hoje a mensagem é sobre a harmonia. Ouvimos os hinos que foram tocados. Desde o primeiro que as meninas tocaram tão harmoniosamente, seguindo as notas conforme está na partitura. E isso traz alegria ao coração, faz bem para os ouvidos, isso traz paz ao coração. Porém, há muita gente que toca fora da harmonia, e o resultado é irritação. O resultado é falta de paz. O resultado é uma grande confusão. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, tudo tem que ser harmonioso. Não podem haver dissensões. Não pode haver desarmonia, como aconteceu na igreja de Corinto. E é uma igreja que muitos ambientes religiosos de hoje chamam de exemplo, inclusive para falar coisas que ninguém entende nada. Segue o exemplo dessa igreja carnal, uma igreja problemática, dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Uma igreja dividida, uma igreja de partidos. Não é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Naquela igreja havia até incesto, naquela igreja havia pecado da imoralidade, naquela igreja havia confusão. Portanto, deve ser exemplo para nós não seguirmos o que eles fizeram, e sim vivermos uma vida de obediência ao Senhor, de harmonia ao Senhor.
A desarmonia cria tensão, cria confusão, e o testemunho diante do mundo é extremamente prejudicial. Em primeiro lugar, queridos irmãos, nesta passagem que acabamos de ler, vamos ver que a falta de harmonia causa divisão. Versículo 11, vou ler de novo, diz a palavra do Senhor. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Que comunicação mais triste. Apóstolo Paulo, sabe a igreja de Corinto que você ama tanto, que você ora tanto, que você trabalhou tanto por aquela igreja? Sabe aquela igreja? Há divisão naquele meio, há contendas naquele meio. Ou seja, não está havendo harmonia. Queridos irmãos, quando não existe harmonia, seja no casamento, seja na igreja, seja na amizade, vai terminar em tristeza, vai terminar em dissabor. Especialmente a igreja do Senhor Jesus Cristo deve viver uma vida harmoniosa para agradar a Ele, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Porque a cabeça pode estar muito bem. Todos os dias oro pelo nosso irmão Frederico. Converteu-se agora recentemente no hospital. A cabeça está bem. A cabeça está bem. Fala com ele, ele entende. O corpo é que está sofrendo. Quando não existe harmonia, a cabeça pode estar bem. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Mas se nós, os membros, não estivermos bem, nós vamos trazer tristeza para Ele. Irmão Frederico está no hospital há quase 4 anos, sem poder sair. As pernas não obedecem, os braços não obedecem, o corpo não obedece. A cabeça está bem, mas o corpo não está. Por isso, é um alerta para cada um de nós. Estamos vivendo bem, harmoniosamente entre nós. Como é bonito de ver os casais chegando. Hoje de manhã já falei para alguns irmãos. Chegando, famílias unidas, os pais, os filhos. Falei para alguns, a vontade até de tirar fotografia. É um quadro lindo, maravilhoso. As famílias estacionando os carros e descendo. O pai, a mãe, os filhos, harmoniosamente. Como é gostoso chegar na casa dos irmãos, e Deus me dá o privilégio de conviver com todos amorosamente, harmonicamente. Como é gostoso chegar na casa de um de vocês e sentir um ambiente de paz. Televisão desligada, daquele nojo, daquela imundícia, e a palavra de Deus sendo ouvida ou pela BBN, em músicas cristãs. Como isso é agradável, queridos irmãos. Eu já estive em lugares onde eu gostaria de não ter estado. Já estive em lugares onde fui convidado para acalmar os ânimos de gente beligerante, de falta de harmonia. O medo, a tristeza, o dissabor, a angústia, a opressão naquelas pessoas é horrível. É horrível. E o resultado, no final dessas pessoas, é trágico, queridos irmãos. Certa vez fui convidado por uma aluna da escola para ir num concerto em Curitiba. Era uma tarde de junho, estava muito frio. Larissa e eu estávamos nos preparando para ir para lá, para esse concerto. Uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial ia falar. Ela esteve num campo de concentração, ia falar, e depois teríamos ali uma audição de música clássica. Eu queria muito ter ido. Mas uma pessoa ligou para mim e falou: pastor, você pode vir aqui em casa, a situação está muito difícil. Liguei para a aluna e falei: olha, não vamos poder ir, tem algo para atender aqui, não poderei ir. E fui lá. Irmãos, eu fiquei horas naquele ambiente doentio. Era só acusação contra o pai, acusação contra os irmãos, acusação contra o marido, acusação contra os filhos, acusação contra o prefeito, acusação contra todo mundo. Eu não vi a hora de sair de lá, porque eu estava sentindo uma opressão tão grande pela falta de harmonia. A falta de harmonia traz opressão, traz desconforto, traz descontentamento.
Apóstolo Paulo, ouvindo disto, escreveu para aquela igreja: tem ouvido que há desunião entre vocês, desarmonia, há contendas entre vocês. Irmãos, esse é um perigo que nós temos que tomar cuidado. Igreja do Senhor Jesus, igreja do Senhor Jesus, o dono da desarmonia está por aí, e ele quer causar entre nós confusão, partidarismo, desunião. Aquela senhora, depois de reclamar tanto, e não adiantava eu falar, fiquei horas ali, não adiantava que eu falasse, ela estava com o coração amargurado. Eu me levantei e falei: olha, eu tentei, mas vocês não querem. Do jeito que essa mulher morreu recentemente, queridos, a tragédia aqui, do jeito que essa mulher morreu, a tristeza, porque não permitiu arrependimento no seu coração. Nunca permita a desarmonia no seu coração, porque vai refletir no seu lar, vai refletir na igreja do Senhor Jesus Cristo, e o testemunho será prejudicado. Em 1 Coríntios 1:10, leio de novo, diz assim Paulo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E é o que eu peço a vocês também, irmãos, eu rogo, eu suplico, não permitam desarmonia no coração. Nós somos ovelhas, irmãos, ovelhas devem viver em harmonia. Alguns anos atrás, nosso amado irmão Felipe nos deu um casal, ovelha e carneiro. No começo foi tudo muito bem. O carneiro era novinho, bonzinho, podia fazer carinho nele e tudo mais, mas o bicho foi crescendo. A ovelha continuou boazinha, amorosa, sempre foi amorosa, mas o carneiro, um dia eu cheguei lá, me deu uma amarrada. O bicho ainda traiçoeiro, me deu uma amarrada por trás. Aí eu olhei para ele e falei: o que eu fiz de errado para você? Eu converso com os animais, pode ser que eles não entendam nada, mas eu converso. O que eu fiz de errado para você? Eu venho cuidar de você todo dia. 5:30 da manhã eu estava lá levando comida e vem me dar uma amarrada ainda. Passados alguns dias eu estava com Elias no colo. Ele veio e me deu uma amarrada, me derrubou, eu e o Elias junto. Eu levantei correndo e saí correndo, porque ele veio atrás de mim para me dar amarrada de novo. E eu fui falando para ele: cuidado, você vai parar na panela. Você vai parar na panela. O bicho não entendeu. O irmão Hugo estava lá o dia que foi recolhido, o irmão Felipe estava lá. Falei: irmão Felipe, obrigado pelo presente, mas pode levar de volta, porque esse bicho aqui nós não queremos mais. Ovelha sim, carneiro não. Carneiro é traiçoeiro. Infelizmente estão muitos carneiros por aí, além de fedorentos, ainda causam confusão. E ele dava amarrada na ovelhinha, que era a esposa dele, e ia para trás, engatava a rede, depois ia para frente, mas dava na cabeça dela, e eu ficava: mas que coisa! Chegou a dar amarrada na égua, a égua não conseguia nem andar, mas machucou tanto a perna da égua que não conseguia nem andar. O irmão Felipe veio lá, recolheu o bicho, levou embora. Não sei nem qual foi o destino, nem saber. Mas aqui nós queremos ovelhas. Na igreja do Senhor, o que devemos ser, queridos? Que o Senhor Jesus nos comparou a ovelhas. E Ele falou que vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar. Então, por favor, vamos falar todos a mesma coisa. Olha Paulo, eu fico imaginando o coração do missionário. Paulo sofreu muito, queridos. O que ele sofreu de perseguição, de naufrágio, de açoites, de apedrejamento. Eu fico imaginando ele escrevendo: irmãos, eu rogo a vocês, por favor, falem a mesma coisa. Por favor. Quando nós não falamos a mesma coisa, quando não há harmonia, nós causamos divisão, queridos irmãos. Em segundo lugar, a falta de harmonia abala o testemunho. Além de nós causarmos divisão, quando nós não vivemos harmonicamente, nós abalamos o testemunho. Porque a Bíblia fala em Hebreus que nós estamos cercados do quê? De uma nuvem de testemunhas. Tem gente olhando para você. Não somente agora, mas durante a semana, no nosso dia. As pessoas estão olhando para nós. E eu dou os parabéns para os irmãos aqui que repreendem as pessoas que não estão dando bom testemunho.
peço perdão para o meu amado irmão Dr. Marco, chegou lá um pastor para se consultar com ele, e começou só com murmuração, Irmão, Dr. Marco é amoroso, mas fala a verdade. Chamou aquele homem à responsabilidade. Que vergonha! Um homem que se diz pastor precisou ser repreendido por falta do testemunho. Ou a falta de testemunho, irmãos, impede muitas pessoas de se converterem. Todo começo de ano eu vou visitar o prefeito, independentemente do partido, não importa o partido, importa é a vida que está lá. Vou orar, quem não tem a Bíblia leva a Bíblia e vou orar. E algum tempo atrás o atual prefeito me perguntou assim: pastor, o que aconteceu com aquela igreja que eles se dividiram? Eu falei: Tolado, eles não são nossos irmãos, eles vão dar contas diante de Deus do que estão fazendo, eles não são nossos irmãos. As pessoas estão nos observando, queridos. Os incrédulos estão nos observando. E quando nós não estamos em harmonia, pastor, por que se dividiram? Não pregam sobre amor? Não falam sobre amor? Não falam sobre união? O que se dividiram? Cai por terra. As palavras ficam infrutíferas por causa do mau testemunho. Por isso, precisamos viver em comunhão para o bom testemunho. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13, diz: está Cristo dividido? Irmãos, essa pergunta, mas como ela pesa no meu coração. Está Cristo dividido? Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Quando existe falta de harmonia, a pergunta que vem é: está Cristo dividido? Pastor, por que essa igreja se dividiu? Eles não são nossos irmãos, eles não têm comunhão conosco, eles vão dar contas diante de Deus. Nós nos mantemos unidos, nós nos mantemos em comunhão, nós estamos juntos porque nós fomos unidos pelo Senhor, pelo cabeça. Não importa os membros, Deus colocou nos nossos corpos vários membros, uns mais honrosos, outros menos honrosos, e o cuidado de Deus, irmãos, para com os membros menos honrosos, Deus os revestiu de maior honra. Nos nossos corpos temos membros que não têm a honra que outros têm, mas Deus é tão bom, tão cuidadoso, que Deus revestiu os membros de menos honra com mais elevada honra. Por favor, abre em 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler alguns versículos ali. Como Deus cuida de todos e como nós temos que ter o cuidado uns para com os outros. Nunca permita que Satanás coloque no seu coração olhar errado para os irmãos, olhar de julgamento, olhar de acusação, olhar de divisão. Nunca permita. E eu sempre peço aos irmãos, quando vão visitar outros, nunca fale mal de mim. Se começar a conversa, falar mal, peça licença e saia, porque não é mais o nosso lugar. O nosso lugar é para exaltar, é para glorificar, é para tratar os outros em honra, uns com os outros a mais elevada honra. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A pergunta feita anteriormente é: Cristo está dividido? Paulo perguntou: Cristo está dividido? Quando não existe harmonia entre nós, queridos, o corpo está dividido, Cristo está dividido. Continua. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será, pois, e por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti,
nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Somos o corpo de Cristo, queridos, não podemos ter divisão em nós. É um perigo que tem rondado as igrejas, e nós aqui precisamos, com toda a vigilância, não só cuidar para que os falsos profetas não entrem, não só cuidar para que o culto ao homem não entre, não só cuidar para que o sincretismo não entre, mas cuidarmos também e vigiarmos para que a desarmonia não entre em nosso meio. E em último lugar, sempre que houver carnalidade, faltará harmonia. Sempre que houver carnalidade, haverá falta de harmonia. Nós podemos ser espirituais ou carnais, é a escolha de cada um de nós. Nós temos duas naturezas, a espiritual e a carnal. A espiritual busca a Deus, quer fazer a vontade de Deus, quer viver em união, quer viver em harmonia. Já a natureza humana caída, não. Ela se rebeliou contra Deus, ela está em rebelião contra Deus. Desobedeceu a Deus, foge de Deus, sofre as consequências da desobediência. É a carnalidade que leva à desarmonia. Em 1 Coríntios 1:13, 1 Coríntios 3, de 1 a 4, vamos ler agora lá, 1 Coríntios, capítulo 13, de 1 a 4. Que constatação mais triste, queridos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 4. Apóstolo Paulo dizendo assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, porventura não sois carnais. Onde existe desarmonia é por falta da espiritualidade, é por causa da carnalidade. Por isso a igreja de Corinto era tão problemática, porque eles não cresciam. Tão bonito de ver os pequenos crescendo. Pouco tempo atrás estávamos apresentando Elias, Isabelinha e outros queridos aqui, Marco Neto e outros mais. Olha o crescimento deles. Que alegria que traz ao coração dos pais. Como é bonito de ver as crianças aqui, na hora do culto, não entram, não saem, todos aqui, porque estão crescendo, porque estão entendendo, porque sabem se comportar. Agora, que triste é para um pai, por uma mãe, que esperaram tanto por um filho, ver que entra ano, sai ano, não existe maturidade, é sempre a mesma infantilidade. Isso traz tristeza, queridos irmãos. Isso traz dor, isso traz sofrimento, isso traz preocupação. Os outros crescem, os outros amadurecem, os outros vão para frente, os outros progridem. Meu filho não vai para frente, meu filho é infantil, só quer saber de brincar. Todos os meses meu pai ia a Rio Pardo, indo daqui até a divisa com São Paulo, mais 11 quilômetros para frente tem um posto chamado Rio Vermelho. Aí entrava numa estradinha à esquerda, primeiras vezes nós fomos a pé para lá, depois foi construída uma estradinha. Todos os meses íamos para lá, para o Rio Pardo, para ele levar os recursos do missionário Reinaldo Snickers, que estava lá, e para levar a ceia. Ele era o missionário, não era pastor, então nosso pai levava todos os meses.
e eu ia com ele. Eu tinha 11 anos, eu ia com meu pai. Tínhamos que passar por dentro do rio e tudo mais. Era uma viagem bastante difícil, demorada, estradinha muito ruim. Especialmente naquela época ainda que estava o capitão Lamarca, que é aquele desertor do exército que estava aí causando aquela confusão e queria implantar o regime socialista no Brasil. A fiscalização era muito severa, inclusive do exército nessa região. E uma vez, chegando lá, o filho do missionário, Reinaldo, eles tinham uma casa na beira do Rio Pardo, e a casa era alta, embaixo era um porão. E aí o Reinaldinho foi lá brincar, e eu fui lá, com 11 anos, fui lá brincar embaixo da casa também. Domingo. Meu pai saiu da casa, foi até lá embaixo, me chamou e falou assim: me dá um desgosto ver você brincando embaixo da casa. Me dá um desgosto. Pegue a Bíblia e vai. Não me dê esse desgosto, ele falou assim. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas aquelas palavras eu nunca mais vou esquecer. A vergonha que eu fiquei, irmãos. Eu estava embaixo da casa, no porão, com 11 anos, brincando de carrinho. Aquelas palavras do meu pai, nunca vou esquecer. A tristeza no olhar dele, nunca vou esquecer. Nunca mais entrei naquele porão. Todas as vezes que eu fui lá, não entrei mais lá, de vergonha. Queridos, não temos nós sido infantis, imaturos muitas vezes. Não estamos perdidos, não embaixo de um porão, mas às vezes estamos perdidos no meio da televisão, às vezes estamos perdidos no meio do celular. Para o celular nós temos tempo, mas para ler a Bíblia durante o ano nós não temos tempo. Para as diversões, para os joguinhos, para as tantas coisas nós temos tempo, mas para ler a Bíblia, para crescer espiritualmente não temos. Por que tanta falta de harmonia, queridos? Por que tanta falta de harmonia nos lares? Por que tanta falta de harmonia entre os amigos? Por que tanta falta de harmonia nas igrejas? Por quê? Será que não é infantilidade demais? Eu não pude falar com vocês, dizia Paulo. Igreja de Corinto, eu não posso falar com vocês palavras mais sólidas, porque vocês só estão querendo leitinho, só leitinho e brincadeira no porão. Irmãos, isso é sério, é um perigo que está rondando a igreja, e como servos do Senhor, vamos aceitar. Senhor, a partir de hoje, eu vou levar mais a sério a vida espiritual. Vou parar de ficar brincando nos porões da vida, vou passar a estudar. Vou passar a crescer espiritualmente, para que o Senhor se alegre com o meu testemunho, para que eu não seja um carnal, porque onde houver carnalidade haverá falta de harmonia, e onde houver espiritualidade haverá harmonia. Não precisa ir longe, não precisa fazer uma pesquisa cansativa para saber por que há desarmonia. Onde há desarmonia é porque existe infantilidade. Onde existe infantilidade é porque a carnalidade está acima da espiritualidade. O desequilíbrio nos leva à desarmonia. As diferentes notas tocadas, as diferentes vozes tocadas em harmonia dão graça. Não foi agradável ouvir, meus queridos irmãos? Eu me regozijo tanto de ouvir as músicas sendo tocadas. Durante a semana eu assisto o culto da igreja umas 3, 4 vezes, às vezes até mais. É tão gostoso de ouvir de novo o solo da irmã Clara. Tão gostoso de ouvir os irmãos tocando. Quando existe harmonia na música, dá graça. É gostoso, faz bem. Quando não existe harmonia, ninguém quer ouvir a segunda. Por isso, queridos, vamos crescer espiritualmente, para que haja entre nós harmonia. E esta pergunta, está Cristo dividido? Não se aplique a esta igreja do Senhor. Que o Senhor possa ser o cabeça e nós unidos, mãos, pés e todos os membros, honrosos ou não, Deus revestiu a todos de elevada honra. Vamos nos tratar bem uns aos outros, cuidar bem uns dos outros, para que a vontade do cabeça se concretize.
antes de ser crucificado, no capítulo 17 de João, um capítulo lindo, só coração do Senhor Jesus Cristo. Hoje de manhã, inclusive, mandamos para alguns irmãos alguns versículos desse capítulo. E no versículo 17, o Senhor Jesus orando, antes de morrer por nós, Ele orava ao Pai e dizia: Pai, que eles sejam um, como Tu e eu somos um, como nós somos um, que eles sejam um em nós. Não haverá unidade em nós se não houver harmonia. Se não houver harmonia, porque nós somos carnais, porque nós somos infantis, porque nós não crescemos, porque nós não amadurecemos, porque nós estamos brincando em vez de estar estudando, ao invés de estar progredindo, ao invés de estarmos testemunhando. Daqui a uns dias eu vou de novo visitar o Tolar, e ele vai me perguntar, de pessoas que estão por aí dando mau testemunho, queridos, e eu vou dizer: Tolar, da igreja do Senhor Jesus, onde eu sirvo, os irmãos dão bom testemunho. Fui até a delegada, a doutora Jéssica, uma moça novinha do Ceará, que está servindo aqui, pedir desculpas por quem deixou o carro na faixa amarela, nas faixas das viaturas. Eu e o Elias fomos lá. Ela nos recebeu com uma simpatia tão grande. A janela dela era exatamente aqui para o templo. A janela dela, ela consegue ver aqui o templo. Ela falou assim: eu sei que não foi nenhum de vocês, porque eu estou observando o testemunho de vocês. A delegada está nos observando. Você desceu do carro, olha como atravessa a rua. A delegada está nos observando. Você está aqui na frente, na calçada, olha. Ano passado eu chamei a atenção de 2 irmãos que estavam de brincadeira ali na frente. Eu falei: eu sei que vocês são irmãos, mas quem não sabe vai pensar o quê? Que aqui é uma algazarra, que aqui é uma bagunça. Por favor, vamos dar bom testemunho. Irmãos, nós estamos sendo observados a todo instante, a todo momento. Que haja harmonia entre nós e que todos de fora possam ver ali um povo de verdade, temente ao Senhor. Que Deus nos ajude, queridos, e que esse mal, esse perigo, não se assenhoreie de nós. Vamos vigiar para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito esteja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora
e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com pós-lúdio e com a oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, amados e queridos irmãos, se sirvam com alegria.